Aleluia. Queridos, eu sei que cada um de nós temos uma necessidade. Quando você vem nesse lugar, você vem para fazer duas coisas pelo menos. Você vem oferecer algo para o Senhor, mas você vem receber algo da parte do Senhor também. E eu não sei exatamente o que cada um veio oferecer e veio buscar aqui, mas a minha oração nessa manhã é que a minha imperfeição não impeça que você receba tudo daquele que é perfeito para a sua vida. Que a minha imperfeição não seja um obstáculo para aquilo que Jesus, o perfeito Rei dos Reis, pode fazer na sua vida. Então abra o seu coração, não para olhar para mim como um ser imperfeito, porque a minha imperfeição, ela vai impedir você de receber alguma coisa. Mas uma pessoa quando prega é o imperfeito falando daquilo que é perfeito, queridos. Então que a perfeição de Cristo possa ser aperfeiçoada na sua vida nessa manhã. A glória e a graça dele possa estar e manifestar sobre a sua vida nessa manhã. Amém? Eu quero falar de uma coisa um pouco diferente hoje. Vou falar da Bíblia, tá? Um pouco diferente, mas é da Bíblia. A minha mensagem hoje, eu coloquei um tema em forma de pergunta. E eu gosto sempre de fazer perguntas pessoais, né? Porque quando eu faço perguntas para as outras pessoas, a gente responde bem rapidinho. Mas quando a pergunta é para você, a gente fica... Opa, como será que eu reagiria? Como eu me comportaria? Ou como eu me vejo dentro dessa pergunta? Então, eu quero começar essa mensagem dizendo que o tema dela será: o que Jesus pregaria sobre você? O que Jesus pregaria sobre você? É claro que sobre mim também. Porque veja bem, queridos, uma coisa é nós pregarmos sobre Deus. A Bíblia é um livro que ela tem 66, ela é composta por 66 livros, ela tem aproximadamente 1.200 versículos, ela tem 30 mil, aliás, ela tem 1.200 livros, ela tem quase 30.200 versículos. Ou seja, você extrair algo da Bíblia para falar é relativamente fácil, porque você vai extrair isso desse livro todo. Então, quando nós vamos pregar acerca de Deus, nós temos todo esse conteúdo aqui para nós falarmos acerca de Deus, do Deus Criador, do Deus Restaurador, do Deus Resgatador, do Deus que é o pão da vida, do Deus que liberou seu Espírito Santo, de Deus que veio para perdoar os nossos pecados, Deus que ressuscitou para nos dar vida eterna. E nós temos tanto conteúdo, então é relativamente, tá? Relativamente, porque eu sei que não é fácil. Mas nós extrairmos da Bíblia alguma coisa para pregar, nós temos muitas coisas. Agora a minha pergunta, e esse sermão ele tem esse título por quê? Porque, e se Deus fosse extrair alguma coisa da sua vida para dar de testemunho às pessoas? Uma coisa é nós pregarmos sobre Deus. Uma coisa é quando Jesus e Deus decide pregar sobre alguém. A Bíblia tem algumas pregações de Deus sobre os homens. E eu quero usar uma hoje, de quando Jesus, ele prega sobre um homem, ele dá testemunho de um homem, ele extrai da vida desse homem virtudes, qualidades, na pessoa, na obra e na missão que esse homem tinha e estava fazendo na terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, se você puder, no capítulo 11, do versículo 7 até o 19. Mateus 11, do 7 ao 19. Diz assim: partindo eles, começou Jesus, acho que eu vou ler aqui na minha aqui. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a fazer no deserto um caniço, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora,
os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras ou pelos seus filhos, algumas traduções. Amém, queridos? Eu quero trabalhar um pouquinho nesse texto hoje, e antes de entrar exatamente na mensagem que Jesus faz acerca da vida do João, a gente precisava só entender um pouquinho o que aconteceu antes. Então quero contar rapidamente para você o que aconteceu nesse contexto anterior aí ao que eu li aqui, certo? João Batista, ele foi preso. Tinha uns motivos políticos para ele ser preso, tinha motivos de ódio, de vingança. Então, o rei Herodes, ele prendeu a João. João estava ali, então, num cárcere, por algum tempo. E, de repente, os discípulos de João, eles tinham acesso ao lugar onde João estava preso. E aí, no determinado dia, João, ele chama os discípulos, ele pega 2 discípulos, e ele diz assim: olha, é o seguinte, vai lá e dá uma olhada, vê se esse é aquele que nós estávamos esperando, é aquele que viria. Então ele queria dizer: vai lá e dá uma olhada, se Jesus é de fato o Messias tão esperado, o libertador tão esperado para a nossa nação. E aí esses discípulos saem, e eles vão até Jesus para fazer essa pergunta. Nós podemos interpretar de 2 maneiras aqui. Eu tenho a minha maneira de interpretar. Algumas pessoas acham que João estava realmente duvidoso de que Jesus era o Messias. Algumas pessoas acreditam que ele tinha dúvida. Talvez pelo tempo que ele ficou preso, ou porque quando ele veio falando que viria aquele que cortaria a árvore pela raiz, ou seja, Jesus viria julgar. Pode ser que esses pensamentos passassem sobre ele. Mas se nós vermos alguns versículos que falam um pouquinho de João e seus discípulos, no meu entendimento, realmente eu não acredito que João Batista estava em dúvida de quem era Jesus, e que João Batista estava perturbado na sua cabeça, talvez psicologicamente, por estar preso, agoniado. Eu realmente não consigo acreditar nisso. Eu quero tentar mostrar para você por que eu não acredito nisso pela palavra de Deus. Mas Ele manda fazendo uma pergunta: vai lá e vê se Jesus é o Messias que viria. Isso é um fato, Ele manda. Mas eu queria que você lesse comigo o que está escrito lá em João 1, 33 e 34. Olha o que diz em João 1, 33 e 34. Eu não o conhecia. João Batista está falando acerca de Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, agora João está falando, pois eu
de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu não tenho dúvida, querido, que isso que João está falando estava muito firmado no coração dele. Ele falou assim: alguém, Deus pediu para eu vir, para abrir caminho. E ele disse que um dia vai descer o Espírito sobre alguém. E quando esse Espírito descer sobre alguém, você vai ter certeza que esse é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que veio salvar o mundo. E se você for ver lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, se você quiser me acompanhar, 3, 16 e 17, diz assim, isso era o batismo de Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, queridos, esse é João Batista. Ele tinha uma palavra de Deus, que o Espírito Santo desceria sobre o Cordeiro de Deus, e esse seria o Messias que salvaria a nação de Israel e todo mundo. E aí ele está lá naquele Rio Jordão, e ele mesmo fala assim: olha, eis o Cordeiro Santo de Deus. E ele então agora ele começa a ter contato com Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro Santo de Deus. E quando ele batiza Jesus, então ele testemunha de algo poderoso, onde os céus se abriram, onde o Espírito desceu em forma de pomba, e uma voz do céu ecoou, dizendo e confirmando a paternidade de Deus sobre Jesus: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. João Batista, ele tinha uma palavra, ele presenciou isso, e ele mesmo falou: eu vi e sei que isso é verdade. Então, para mim está bem firmado no coração dele, que o Espírito Santo o ajudou a compreender que Jesus de fato era o Cordeiro de Deus. Agora dá uma olhadinha como os discípulos de João Batista se comportavam acerca de Jesus. Vamos dar uma lida ali em João 3, 25, 26. Evangelho de João 3, 25, 26. Olha o que diz aqui: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João, e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Agora dá uma olhadinha no coração dos discípulos de João. Primeiro eles estavam lá se debatendo com os judeus acerca da purificação, para saber como que eram os rituais, quem era mais santo, e eles não aceitavam aquilo que Jesus falava. E aí depois eles falam assim: olha, aquele que você dá testemunho, João, ele está batizando também, não era só você que tinha o poder de batizar, agora ele está batizando, e tem mais, muita gente está seguindo. Eles começaram a ficar com inveja, eles não entendiam quem era Jesus, eles não tinham compreendido qual era a missão de Jesus, e nem qual era a identidade de Jesus. Então eu chego à seguinte conclusão, de que quando João, essa é a minha conclusão, de que quando João pede para eles perguntarem, eu acredito que João não estava pensando nas convicções dele, de João, mas João queria que os seus discípulos também entendessem quem era o Cordeiro Santo de Deus. E esses discípulos, eles vão até Jesus, e eles chegam numa hora perfeita, como Deus é perfeito, faz tudo perfeito. Eles chegam no momento em que Jesus está curando, está operando milagres, que Jesus está expulsando demônios. Eles chegam na hora em que Jesus está em pleno exercício do seu ministério. E aí eles perguntam a Jesus, João pediu para dar uma olhadinha, e pediu para perguntar se você é aquele que viria, aquele que a palavra, que o Antigo Testamento, que os profetas profetizaram que viria. E Jesus fala para eles assim, ó: fale para eles daquilo que vocês estão vendo. E aí eles falam, e aí a Bíblia relata que eles viram Jesus curar, Jesus expulsar demônio, Jesus operar milagres. Dá uma olhadinha o que estava escrito lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Leia comigo o livro de Isaías 61.
Aqui tem na projeção: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão àqueles que estão presos. Os discípulos chegam no momento onde Jesus, através da prática do seu ministério, ele faz aqueles discípulos com certeza a lembrarem de uma profecia, porque eles conheciam, falar assim: olha, o que está acontecendo? Jesus, o ungido de Deus, o separado de Deus, ele está pregando, ele está libertando os cativos, ele está curando os enfermos, ele está tocando os pobres, as pessoas irão rodeá-lo. Então ele faz eles lembrá-lo de que havia uma profecia e que de fato Jesus veio cumprir essa profecia. Você não é obrigado a concordar comigo nisso, mas eu vou continuar o texto e eu vou tentar te convencer de que João Batista, aliás, a minha intenção não é convencer você, mas que você entenda aquilo que está acontecendo aqui. Então João Batista pede e envia pessoas, as pessoas vão, Jesus dá uma resposta através de uma profecia do Antigo Testamento, e eles voltam para falar com João. E aí então agora eu vou entrar nesse momento que eu li para vocês, porque esses discípulos perguntaram para João, e eles estavam no meio da multidão. E aqui poderia ocorrer um grande problema, porque eles colocaram em xeque a vida de João e o ministério de Jesus. Porque os discípulos perguntaram, mas havia uma multidão perto de Jesus. E aí então, quando Jesus envia os discípulos, ele começa a fazer elogios ou a pregar sobre João Batista, porque a própria autoridade de Jesus poderia ser colocada em xeque, porque muitas pessoas ouvindo João Batista seguiam a Jesus. Agora vem alguém e pergunta bem abertamente: olha, João Batista está em dúvida que você é o Cordeiro de Deus. Então o coração daquelas pessoas poderiam se derreter em dúvida de que Jesus realmente era o Cordeiro de Deus, e colocariam em dúvida também a fé de João Batista, que tinha proclamado: eis aí o Cordeiro Santo de Deus. Então ele espera os discípulos saírem, e aí ele começa a falar sobre a vida de João Batista. Aí ele começa a traçar um sermão acerca do João Batista. E por isso que eu digo, pregar sobre Jesus é relativamente fácil, porque são muitos atributos que Jesus tem. Mas Jesus extrair de um homem um sermão, eu acho que nós temos que aprender um pouquinho com esse homem, que Jesus extraiu um sermão. E a Bíblia, então aquela parte que eu li para vocês, agora eu vou começar a trabalhar nela, que fica aqui em Mateus 11, a partir do versículo 7. Então, partindo deles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Jesus começa a lembrar as pessoas, o que levou vocês até o deserto? Porque a Bíblia diz que João, ele estava no deserto, ele veio pregando no deserto. Agora, existia tanto fervor na pregação de João, existia algo tão poderoso de Deus, que as multidões começaram a ir ao deserto para ouvir João Batista. E Jesus começa a falar para aquele povo que poderia colocar em dúvida a fé de João e a autoridade de Jesus. E aí eles falam assim: olha, o que foi que levou vocês para o deserto? O que vocês foram fazer no deserto? E ele continua: vocês foram ver um caniço quebrado? Então, caniço quebrado, queridos, e agitado pelo vento, as águas do Rio Jordão tinham plantações enormes de cana. E quando Jesus está falando um caniço quebrado, ele fala: o que vocês foram ver? Uma cana que qualquer vento que vem faz assim e faz assim? Vocês foram ver um homem que é inconstante em sua fé? Vocês foram ver um homem que pregava algo um dia, mas no outro dia qualquer vento de perseguição, qualquer vento de perseguição religiosa ou política o fizesse recuar e falar assim: não, vocês não foram ver um caniço no deserto. Jamais. Ele começa agora a pregar sobre João, fala assim: jamais João seria uma cana do deserto, porque cana ela vai onde o vento leva. Ele fala: João não é assim. Os fariseus, os religiosos, saduceus,
Até o próprio rei fala, nem a perseguição religiosa, nem a perseguição política foi capaz de parar João Batista. Ele está lá preso, porque ele tem convicção e certeza de quem ele é, porque ele foi chamado, o que ele está fazendo. É isso que Jesus estava falando para eles. Ele não é um caniço agitado por qualquer vento. João Batista, ele saiu do deserto, ele sabe muito bem porque ele saiu. Ele pregou e sabe muito bem o que ele pregou. Ele tem uma missão e ele sabe muito bem como cumprir essa missão. Jesus agora começa a tirar o entendimento falso que talvez eles tivessem acerca de João e acerca do próprio Jesus. Nada pôde parar João Batista. Perseguições, até mesmo ele estava preso, a sua cabeça lá estava lá já a prêmio. E nada fez ele recuar naquilo que ele tinha se proposto a fazer diante de Deus. E a primeira coisa que eu quero aprender com esse homem é que, às vezes, nós somos um pouco crente cana, não é verdade, irmãos? Quem conhece pé de cana? Tem um cana aqui. Quem conhece canavial, já passou por canavial? Você percebe, quando o vento bate nela, faz assim, vai lá para um lado. Aí o vento bate, vai lá do outro lado. E a Bíblia fala sobre isso. Primeiro nós vamos ver acerca de João Batista. O que Jesus queria dizer quando ele não era uma cana, ele falava assim, João Batista, ele é firme e ele é constante. Independente da circunstância. Ele não é movido pela circunstância, por perseguições, por enganos, por acusações. Ele é movido por aquilo que ele sabe acerca de Deus. João Batista era firme e constante. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a inconstância. Às vezes nós somos muitos inconstantes diante de Deus. Nós estamos bem firmes e de repente agora bateu uma onda diferente. Veio uma notícia ruim. Aí nós viramos aquela cana. Vamos lá para o outro lado. Aí de repente agora veio uma frustração no ministério. Veio alguma coisa, algum contratempo. E nós vamos lá, uma cana que é levado por outro vento. E aí vem talvez alguma outra notícia, acontece alguma coisa na sua vida pessoal, e aí naquilo que diz respeito à sua vida com Deus, você, o vento vai lá e sopra para outro lado. E a gente fica assim, um crente mais ou menos assim. Cana, vai e volta. É claro que se eu perguntar se você conhece alguém assim, você vai falar, conheço. Mas se eu perguntar se você é assim, aí você vai ficar bem quietinho, né? Mas, queridos, a Bíblia fala sobre inconstância lá em Tiago. Ela fala, homem de ânimo dobre, homem inconstante nas coisas de Deus. É um texto que está falando sobre alguém que ora e tem dúvida acerca daquilo que pode fazer. Se você tem dúvida acerca daquilo que Deus pode fazer, você tem até dúvida de quem Ele é. E por isso nós nos tornamos inconstantes. E lá em Tiago condena, fala, homem de ânimo duplo, você não vai receber aquilo que você pede, você não vai receber nada acerca de Deus, porque você é inconstante, porque a dúvida é que move a sua vida. Porque você pede, mas não acredita. Você está fazendo uma coisa, mas você não acredita se é de Deus ou não é. Você está no ministério, mas você fica, será que é, será que não é? Você está fazendo algo porque Jesus pediu para fazer, e no meio do caminho você fica, será que é ou não é? E nós começamos a ter muitas dúvidas acerca das coisas do reino de Deus. Colocando em dúvida o próprio Deus, aquilo que Ele pode fazer, e aquilo que ordenou para que nós também fizéssemos. Então, queridos, ser crente cana não é uma coisa boa diante de Deus, porque Deus ele não age em meio à dúvida. Realmente eu acredito que não age em meio à dúvida. Porque Ele fala que o justo vive pela fé. Por aquilo que Ele estabelece a fé dele na palavra de Deus, e ele vive pela fé na palavra de Deus. Às vezes o crente cana precisa que todo mundo fique dando profecia para ele. O crente cana, ele está num momento difícil e fala, tomara que alguém venha falar alguma coisa. Ele está num momento difícil, ele vai numa reunião, tomara que hoje Deus levante. Parece que aí Deus não vai levantando, e aí ele vai ficando mais cana ainda, ele vai ficando mais fraco ainda. Porque a nossa convicção, elas têm que estar primeiramente na palavra de Deus. Eu não estou aqui falando que nós não devemos receber palavra das pessoas. Nós recebemos, porque isso é dom que Deus deu às pessoas. Mas a nossa convicção, ela tem que estar na palavra de Deus. A nossa constância tem que ter porque nós conhecemos a Jesus. A nossa fé tem que ser inabalável por causa de Jesus. Por causa da palavra que é revelada através de Jesus para a nossa vida.
E não porque nós precisamos de pessoas que nos mantenham como firmes. Jesus é que nos mantém firme. As pessoas nos ajudam, é verdade. Não estou aqui negando o fato de que pessoas vão vir e vão nos ajudar. Isso é bíblico também. Mas agora eu estou falando de um caráter pessoal, de alguém que tem uma vida com Deus. A exemplo de João Batista. Ele estava certo de quem era Jesus. Estava certo do chamado dele. Estava certo que ele estava cumprindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando Ele começa uma obra, Ele é fiel para completá-la. Deixa eu te falar uma coisa, querido, de verdade. Só esse versículo seria suficiente para nós pararmos de ser crente cana. Porque se a Bíblia diz que quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para completá-la, ela não está falando que foi você que começou uma obra de salvação. Fala, Ele começou uma obra de salvação. E quando Deus começa uma obra de resgate na família, Ele começa uma obra nas nossas vidas. Quando Ele começa a nos agraciar para estarmos no ministério, Ele começa uma obra. E a Bíblia diz, Ele é fiel para completá-la. Eu não preciso que as pessoas estejam falando isso para mim. Porque eu posso ouvir do próprio Espírito Santo lendo a Bíblia. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou na minha vida. Ainda que ninguém mais fale para mim isso, mas eu tenho que buscar pelo Espírito Santo essa verdade. Fala, Ele é fiel para completar essa obra. Então eu não preciso ficar correndo para lá e para cá como um caniço agitado. Assim, não, eu sei. Eu não estou falando para você ser um super crente aqui, que eu sou contra essa teologia que nós podemos tudo. Nós somos invencíveis. Jesus é invencível. Que nós somos, Jesus é inabalável, seu reino é inabalável. Nós somos fracos, mas a Bíblia diz, o fraco sou forte. Não por causa de você, por causa da fortaleza de Cristo que habita em você. Então aqui não é questão de você, então não posso mais ter. Não, nós vamos ter dificuldade, vamos ter situações na nossa vida que vão nos fazer chorar sim, que vão nos fazer pensar em algumas coisas. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós pedimos para o Espírito Santo, Ele começa a lembrar algumas promessas, Ele começa a nos fazer entender que Ele começou uma obra, e Ele é poderoso e soberano para concluir essa obra, em qualquer que seja a área da minha vida e da sua vida. Ainda que eu chore, a Bíblia fala, ainda que você chore uma noite às vezes, porque você não está entendendo algumas coisas, mas quando você entender que Jesus está cuidando de você, Ele fala assim, a alegria vai brotar no amanhecer na sua vida, porque Ele é fiel para completar as coisas. Qualquer situação, querido, não há limites para Deus, não há limites para a fidelidade de Deus. Então a constância, agora que fala lá em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não será vão. Nós precisamos entender, Paulo está falando uma coisa ali, ele não está pedindo assim, olha, se você puder ser firme, crentes aí da igreja, se vocês conseguirem manter firme, tudo bem, se não, ele fala assim, sejam firmes, estejam firmados em Jesus e na sua palavra, estejam firmados em Jesus nos seus mandamentos, estejam firmados em Jesus e suas promessas, e sejam constantes nessa vida, e tudo aquilo que você fizer, se você faz por causa de Jesus, o seu trabalho nunca vai ser vão. Porque às vezes nós também não somos mais constantes. A gente está fazendo um monte de coisa, de repente quer saber, eu vou parar. Porque fulano de tal não está reconhecendo. Eu vou parar porque eu não estou recebendo elogio. Eu vou parar porque não está tendo reconhecimento. Eu vou parar porque as pessoas nem falam mais muito obrigado para mim. Eu olho para esse versículo aqui e eu falo assim, não, isso não tem a ver com as pessoas reconhecerem algo. Isso tem a ver quando você faz para Jesus uma coisa. Ele diz, tudo que você fez para Ele, nada terá sido em vão. Ainda que as pessoas não te reconheçam, ainda que as pessoas não batam nas suas costas, ainda que as pessoas não te coloquem no lugar que você gostaria de estar. Se você fez para Ele, Jesus, e a palavra dele nos garante, nada do que você fez foi em vão.
Porque ainda que o homem não veja algo em você, se você fez para Jesus, um dia você será recompensado por Ele. Porque você fez para Ele. Quando esse texto aqui, querido, sabe o que ele fala anteriormente, esse texto de 1 Coríntios? Ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Então ele está falando assim, se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, se Jesus revelou isso no seu coração, seja firme e constante na obra, porque você serve a um Deus vivo, que ressurgiu e que é poderoso, e é galardoador daqueles que o buscam e aqueles que o servem. A nossa constância não tem que ser por causa do movimento da terra. A nossa constância tem que ser por causa do movimento do céu, querido. Porque a gente é impulsionado pelo Espírito Santo para fazer algo para Jesus. Constância na busca da presença de Deus, constância na obra de Deus, constância naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Nós paramos muito no meio do caminho e nós começamos a achar responsáveis. A pior coisa, querida, é quando nós queremos achar responsáveis pelos nossos fracassos. Eu parei de procurar responsável. Por muito tempo na minha vida eu começava, por causa daquilo, por causa disso. E eu ficava procurando responsável porque eu estava parado, porque eu não estava mais constante para fazer as coisas. E eu comecei a mudar, eu falei assim, não, eu vou me responsabilizar diante de Deus. Por aquilo que eu faço, eu não faço. Eu não me responsabilizo por aquilo que as pessoas não fazem, mas eu me responsabilizo por aquilo que eu tenho que fazer diante de Deus. Então aí eu não encontro mais desculpas. Eu só olho para Jesus e falo, é por causa de você, Jesus, que eu vou fazer isso. Eu vou continuar discipulando alguém por causa de você, Jesus. Eu vou continuar dando oferta para alguém por causa de você, Jesus. Eu vou continuar investindo na vida de alguém por causa de você, Jesus. Eu vou continuar cooperando com o ministério por causa de você, Jesus. Porque eu te digo, se for por um outro motivo, queridos, o seu trabalho vai ser inútil. Me desculpa te falar, se você faz alguma coisa no reino de Deus, que não tenha como motivação amor a Cristo Jesus, o teu trabalho está sendo inútil, segundo essa palavra. Porque ele fala, se você faz no Senhor, nada que você fez será em vão nesta terra. Então, queridos, João Batista nos dá um exemplo de alguém que é constante, de alguém que passou por perseguições, alguém que passou por dificuldades, pessoas, calúnias, mas ele fala assim, não, eu não vou responsabilizar essas pessoas pelo meu fracasso, mas eu conheço o Cordeiro de Deus, eu conheço o Cordeiro de Deus, e por isso eu vou continuar a fazer aquilo que Ele ordenou que eu fizesse, porque Ele sabia quem era o Cordeiro Santo de Deus. Então, ele começa a falar assim, olha, eu já estou no começo da minha pregação, já é 11h03 já. E ele fala assim, então você saiu no deserto, você foi ver um caniço agitado? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas, tipo você saiu para ver uma almofadinha? Almofadinhas são aquelas pessoas que estão nos palácios reais. Aqueles que estão lá, já assistiam aqueles filmes de antigamente, aqueles caras que se vestem bem legal, que põem umas perucas assim, e que ficam no palácio, e todo mundo vem servir, e ele não se preocupa com as pessoas lá de fora, aí tá, e fica... E aí fala assim, vocês acham que João Batista é esse tipo de homem? Não. Não, ele não veio como uma almofadinha num palácio, ele veio se preocupando com as pessoas. Ele veio se preocupando com a necessidade das pessoas e principalmente ele veio se preocupando com a vida espiritual das pessoas. Ele não veio num palácio, ele veio colocando uma roupa de pele de carneiro, comendo gafanhoto. Ele veio bem doido, mas ele veio bem apaixonado pelas pessoas. Ele não veio no comodismo das pessoas que estão dentro de um palácio. Ele parou, ele quebrou essa questão religiosa de que aqueles homens, os sacerdotes, que no início até começaram bem, depois eles mesmos começaram a distorcer. Então eles começaram que todos servissem eles se trajavam bem, roupas finas, eles andavam assim, mas as pessoas tinham que servi-lo. Eles falam, não, João Batista não veio para que as pessoas o servissem, ele veio abrir o caminho para o Cordeiro Santo de Deus, e ele veio pregar acerca do reino de Deus para as pessoas. Ele não era uma almofadinha. E às vezes nós nos tornamos um pouco almofadinha na igreja, né, queridos? Nós ficamos bem polidos, ficamos bem bonitinhos, bem cheirosinhos, Deus nos restaura, nos resgata, e nós esquecemos das pessoas. E eu cuido bastante com isso, porque eu já tive no meio de gente de tudo quanto é tipo. De tudo quanto é tipo. Muito trabalho nas ruas, madrugadas, tribos, índios. Então, às vezes, eu me pego um pouco assim,
Poxa, trajes reais e finos, aí o que eu faço? Aí eu pego e vou para a rua, para o meu carro, diante de um menino, de um cara lá, que eu vejo que está na rua deitado, e pergunto, como é que é seu nome, qual que é a sua história? Está precisando de alguma coisa? Estou precisando de um sapato. Aí eu vou no outro dia, vou te trazer um sapato, vou lá, trago um sapato. Falo, eu não vim para ser almofadinha, eu vim para servir as pessoas. E eu quero que o Espírito Santo me ajude sempre a servir as pessoas. E não ficar assim numa igreja e falar assim, não, eu estou bem polidinho, estou bem bonitinho dentro de uma igreja, com tanta gente precisando de Jesus, e nós vamos ficar lustrando o nosso sapato, a nossa roupinha bonitinha, e vamos deixar as pessoas morrerem sem conhecer a Jesus. Sem elas pelo menos experimentarem aquilo que eu e você experimentamos. Pode ser que a gente não dê uma casa para as pessoas, a gente não consiga um lugar para ela dormir, mas uma coisa você pode fazer, dê o pão da vida para ela. Vamos limpar, vamos sujar um pouquinho a nossa roupa. Nós nos viemos para ser trajes finos, nós viemos para ser alguém como João Batista. Nós nos preocupamos com a vida espiritual das pessoas. E tem uma coisa que nós podemos dar a elas, é o pão da vida. Esse dia eu falei para um grupo do pessoal de evangelismo, às vezes eu não tenho pão na hora para a pessoa comer, mas eu prefiro que ela morra com fome, mas morra com o pão da vida, do que eu encha a barriga dela e ela morra sem Jesus. Eu prefiro. Porque se ela morrer com Jesus, eu sei qual é o destino dela. Então, olha que Jesus está falando de João Batista. O que ele pregaria sobre você? E claro, quando eu estudando isso e pensando nisso, eu falei assim, o que Jesus pregaria sobre mim? Se Jesus tivesse que vir aqui agora, olha, é o seguinte, vocês estão achando que o Fábio é isso e aquilo, depois eu vou falar dele. Eu falei, o que ele falaria de mim? Porque ele me conhece. O que ele falaria acerca de mim? Mas eu olho para João Batista e falo assim, Jesus pregando sobre a vida de um homem, que esse homem mesmo falou assim, eu não sou nada perto de Jesus, eu não sou nem digno de amarrar a sandália dele. Jesus fala, eu vou pregar sobre você, vou falar sobre você para que todos leiam acerca da sua vida e da sua obra também. E aí então continua o texto lá. Este é de quem está escrito, eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo. Aí Jesus começa a ficar, o elogio começa a ficar maior ainda. Porque esse em verdade vos digo, aí já é um termo de juramento. Fala assim, eu estou falando a verdade para vocês. É um juramento que eu estou fazendo. Em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Até João Batista, querido, tem pessoas que andou com Abraão, tem pessoas que andou com Moisés, tem pessoas que andaram com Davi, pessoas andaram com Gideão, com Sansão, pessoas andaram com Isaías, Jeremias. É uma galeria boa de pessoas, né? Quem gostaria de ter andado com essas pessoas aí? Aí Jesus fala assim, olha, até esse momento, em todos os tempos andaram e passaram muitos homens de Deus que vocês ouviram falar e alguns andaram com eles. Mas nenhum deles é maior do que João Batista. Nenhum deles é maior do que João Batista. Porque todos aqueles homens que amavam a Deus, que profetizaram acerca de Deus, eles não tiveram o privilégio que João Batista teve, porque João Batista não profetizou acerca de Jesus. Ele apontou pessoalmente quem era Jesus. Ele fala assim, esse é o maior de todos os profetas, porque todos gostariam de ter me visto, e ele está tendo o privilégio de me ver, e de ser o profeta que abre o meu caminho. Fala assim, não existe ninguém maior do que ele. Mas aí depois vem um versículo, parece que contradiz, fala assim, mas o menor do reino de Deus será maior do que João Batista. Agora veja aqui, querido, João Batista era maior do que toda essa galeria que eu disse para você. Agora, uma promessa na Bíblia, fala, mas o menor no reino de Deus pode ser maior do que João Batista. Isso não dá uma confusão na cabeça? Ele é maior que todos, agora você pode ser maior que João Batista. Porque a chave aqui é o reino dos céus. Porque fala o menor do reino dos céus. Apesar de João Batista andar ao lado de Jesus, ser amigo, ser primo de Jesus, e participar do sofrimento de Jesus, e andar com ele, João Batista não passou pelas entradas ou pelos umbrais do reino de Deus. Porque ele morreu antes de Jesus morrer e ser crucificado. Por isso, a Bíblia fala,
Se você, mas o menor do reino de Deus, o menor, depois que Jesus morrer e ressuscitar, que crer na morte e ressurreição de Cristo, então agora o reino de Deus está em você. Por isso, o menor que estiver o reino de Deus dentro dele, será maior do que João Batista. Porque nós temos o privilégio de termos o reino de Deus dentro de nós. João Batista teve o privilégio de anunciar aquele que viria. E nós anunciamos aquele que veio. Porque o cristianismo, ele é bem maior do que o judaísmo. Por isso que o menor do reino de Deus será maior do que João Batista e todos os profetas antigos. Não é maior que você está pensando também, não vai ficar toda enchidinha aí não, tá, irmão? Sou maior do que ele, é maior pela posição que nós temos. Porque a Bíblia fala em Efésios, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, diz que ele nos colocou assentado junto a Cristo nas regiões celestiais. Nós somos maiores por causa disso, porque Jesus nos colocou lá. Então assim, para a gente não ficar muito contentinho, nós só somos maior porque Jesus nos colocou em determinado lugar. Para você não sair falando para os outros que você é maior que João Batista aqui, falar que eu disse, o cara falou que eu sou maior que João Batista. Aí você tem que comer mel e andar com uma roupinha esquisita na rua aí. Ok, queridos, vamos dar mais uma adiantada aqui. E ele continua lá, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Então Jesus fala, e se o quereis reconhecer, ele é Elias. Aí também pode confundir um pouco, mas ele é João ou Elias? Elias morreu, não morreu? Elias foi reencarnado? Não. Existia uma profecia em Malaquias, né, de que Elias seria o restaurador, que o coração do filho se converteria ao pai. Então isso aqui está referente. Ele é João Batista. E o próprio Jesus fala, ele veio no espírito de Elias. No espírito profético de Elias. Então ele fala, ele é o próprio Elias, mas ele é João Batista, é um, Elias é outro. Ele veio no espírito profético de Elias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Aí Jesus começa agora a falar da geração. Agora ele dá uma paradinha de falar sobre João Batista e fala, mas a quem eu vou comparar vocês? Quem eu vou comparar vocês que estão me ouvindo? E ele começa a falar assim, olha a forma como vocês nos julgam. Na verdade, agora o que eu vou ler é o que Jesus estava falando para as pessoas. Vocês estão me julgando e estão julgando João Batista. E a quem eu vou comparar a vocês? Que julgam João Batista como precursor do Messias e eu, o próprio Messias. E aí ele continua falando assim. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Então aqui é uma brincadeirinha que Jesus está fazendo aqui. Na verdade ele está pensando uma forma alegórica e de alguma brincadeira que próprio Jesus talvez tenha brincado. Porque eles brincavam, os judeus brincavam com uma coisa. A flauta era um instrumento que ela servia tanto para som para morto, como som para bodas, para casamento, para festa. Então eles faziam dois garotos, ficava um garoto aqui, e um garoto ficava fingindo que estava tocando lá num velório. E aí, o outro garoto tinha que fazer o quê? Chorar. Aí aqui tinha um outro garoto, e esse garoto aqui também fingia que estava tocando agora num casamento. E o outro garoto tinha que fazer? Se alegrar. Então ele fala assim, o que eu vou comparar vocês? Olha o que Jesus está fazendo, uma brincadeirinha de criança. Vocês são igual aqueles garotos que vão numa praça, um prega uma flauta e quer que um chore. O outro pega uma flauta e quer que o outro dance. Aí fica difícil entender essas coisas que Jesus fala, né? Mas Jesus está comparando eles a esses dois meninos. E por que Jesus fala isso? Pois veio João que não comia nem bebia e diziam, tem demônio. E veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecador. Agora nós entendemos porque Jesus estava fazendo aquilo. Porque os religiosos gostariam que João Batista viessem como eles eram. Vocês tocam uma música e João tem que ser igual a vocês. Vocês se vestem de um jeito e João tem que ser igual a vocês. Vocês andam de uma forma e João tem que ser igual a vocês.
E João frustrou a brincadeira dos religiosos. Porque ele fala assim, olha, João Batista veio e vocês falam que ele é um endemoniado. Por que falavam que ele é um endemoniado? Porque ele veio com uma roupa esquisita, comendo gafanhoto. Fala, esse cara tem problema. Esse cara não tem Jesus, não tem Deus na vida. Esse cara não tem nada a ver com o reino de Deus. Você tem problema, cara. Você não está se adequando ao nosso ambiente religioso. Aí fala assim, aí tá bom. Aí João Batista tinha demônio. E Jesus fala, agora vocês falam que eu tenho problema com bebedice e com glutonaria. Que eu como muito e bebo muito. Por quê? Porque os religiosos também gostariam que Jesus viesse e procedesse igual a eles. E andasse naquelas turminhas de religiosos ali, à margem das pessoas. Aí eles acusavam Jesus, falavam assim, Jesus, você veio, em vez de você andar com a gente, você anda com um publicano, você vai na casa de cara que cobra imposto. Você imagina, querida, a nossa religiosidade também é um pouco assim. Eu vou talvez citar nomes porque vocês conhecem. Você imagina se você visse algum de nós aqui, talvez um pastor ou algum líder, e você passasse num restaurante e por acaso o Marcelo Odebrecht estava lá e a gente estava almoçando lá. O que você ia pensar da gente? O cara está respondendo um monte de processo. Todo mundo fala que ele afundou o Brasil. Todo mundo fala que esse cara é um corrupto. E fala assim, meu Deus, como é que pode um homem de Deus sentar com esse cara? Então, é isso que Jesus está falando assim, vocês me julgaram. Eu entrava na casa de um homem que cobrava imposto, vocês achavam que eu não deveria. Eu estava lá na casa de um determinado homem lá, entra uma mulher, e ela começa a me beijar, começa a derramar óleo, e vocês falam, Jesus, se você fosse profeta mesmo, você saberia que essa mulher é a mulher da vida, ela é prostituta. Eles acusavam Jesus, porque Jesus andava de forma diferente. Jesus andava com as pessoas que precisavam. Jesus andava com as pessoas que tinham pecado e necessitavam de salvação, de cura. Então, essa é a brincadeirinha que Jesus fala para ele, nós dois não dançamos conforme a música. Nem João Batista chorou e nem eu dei risada com a flautinha que vocês tocam. E vocês ficam nos julgando e nos condenando por aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. E aí ele termina falando assim, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. E o que Jesus está querendo dizer para mim aqui é assim, vocês estão julgando a gente de uma forma, mas o resultado disso é que vai dizer se nós somos de Deus ou se nós não somos de Deus. Os frutos que sairão do nosso ministério é que vai dizer se nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Sabe, queridos, quando eu olho, se eu fosse ter que dar um nome para o ministério de Jesus, se eu fosse definir o ministério de Jesus, eu falaria que Jesus é o maior quebrador de paradigmas que existiu na face da terra. Jesus é aquele que quebrou todos os modelos possíveis estabelecidos pelos homens. Ele quebrou e estabeleceu algo divino. Ele não veio engessado numa religião, ele veio movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não veio engessado por um padrão onde uma igreja determina muitas coisas. Não, ele veio movido pelo Espírito que convence, que atrai, que cura, que perdoa. Ele não veio movido por regrinhas de religiosos que diziam, olha Jesus, você tem que lavar a sua mão. E ele falava assim, não tem problema, eu não vou lavar minha mão não. Porque o que entra dentro de mim não me contamina, mas o que sai de vocês contamina, seus hipócritas. Ele veio quebrar essas pessoas que dizem que são alguma coisa, mas no fundo ele fala, vocês parecem um sepulcro caiado, que por fora é bonito, mas por dentro é podre, cheio de verme, cheio de ossos que não tem vida. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, querido, para que a gente não se torne um sepulcro caiado, que não queremos dançar como religiosos, querem que a gente dance. Como os fariseus e os religiosos queriam que Jesus e João Batista dançassem como eles. Mas que a gente, movido pelo Espírito Santo, saiba ouvir o Espírito Santo. E como João Batista, não importando o que aconteceria, vai e faz a obra de Deus. Ainda que julguem ele como um louco, e ainda que julguem Jesus como alguém que é imoral, porque é isso que eles falavam de Jesus, você é um imoral, Jesus. Acusavam Jesus de imoral.
E Jesus fala assim: os frutos da minha vida e de João Batista vão dizer quem nós somos. Você é fruto da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Nós somos frutos de um espírito que se move, não de uma religião engessada. Nós somos frutos de um Deus vivo que se move, e onde Ele se move tem vida, e não de uma religião morta, inconstante, uma religião que é pedinte. Não, nós somos filhos de Deus, fracos, mas fortes em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, querido, nos dê constância na nossa vida. Eu não estou aqui acusando ninguém, Deus conhece meu coração. Deus sabe o quanto eu choro por necessidades, por coisas que eu preciso, por situações que eu passo. Mas as minhas necessidades, mas os meus pensamentos, mas as minhas lutas interiores, elas têm que ser menores do que o reino de Deus. Elas têm que ser menores que a vontade de Deus. No final de tudo, eu pego tudo aquilo que eu acho que deveria ser e falo: Jesus, eu me submeto a Ti e quero continuar fazendo a Sua obra. Eu não quero parar, porque a Bíblia fala que Deus não se alegra com aqueles que recuam, mas Ele tem prazer naqueles que avançam, naqueles que andam, olham para Jesus e falam assim: estou olhando para Ti, Jesus. Avançar, querido, não é querer fazer tudo na terra, não. Avançar quer dizer: Jesus, os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão em Ti. Eu estou prosseguindo. Eu estou andando porque os meus olhos estão em Ti. Porque não é a circunstância que vai me fazer parar, porque não é uma notícia ruim que vai me fazer paralisar, porque não é por causa de problema de pessoas e relacionamentos que eu vou me trancar num casulo e ficar parado e me tornar uma cana que vai e vem. Não, fala: Jesus, eu passo por tudo isso, mas os meus olhos, como diz em Hebreus, estão fitos no Senhor. Prossigo por causa de Jesus, queridos. Se eu dependesse da igreja, da religião, se eu dependesse de pessoas, eu já teria parado em tantos aspectos da minha vida. Mas eu prossigo por causa de Jesus, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Se você puder ficar em pé, queridos. Mas o que mais me admira nesse homem que Jesus estava pregando aqui, Jesus faz um sermão sobre João Batista, o qual a gente pode pregar no domingo de manhã. E quantas pessoas já pregaram sobre esse homem? Mas esse homem tinha algo dentro dele. E ele falava assim: olha, eu batizo com água, mas vai vir alguém que batiza com fogo. O batismo dele é bem maior do que o meu. Olha, eu estava batizando, mas agora ele chegou, deixa ele batizar mais. Deixa que todos vão até Ele. Deixa que todos sigam Ele, porque Ele é o Cordeiro. Eu não sou o Cordeiro, eu sou só uma voz. João Batista falava assim: eu sou só uma voz. Eu não sou nada perto dele, só uma voz. Mas Ele é o Cordeiro. E Ele fala assim: que Ele cresça e que eu diminua. Esse é o coração desse homem que eu acabei de pregar, que Jesus pregava sobre ele: que ele cresça e que eu diminua. E tem uma canção que eu gosto muito que diz assim: e que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória.